Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu querido amigo e irmão em Cristo, Jesus nosso Senhor. É chegado o momento de você e eu dedicarmos ao estudo da Bíblia Sagrada, a compreender o que a Bíblia tem a nos ensinar. É momento de pesquisarmos profundamente a verdade da Palavra de Deus. O que você tem feito? Você tem confiado nas denominações religiosas ou você tem buscado seguir a Palavra do Senhor? O tema de hoje é a besta que sobe do abismo para atacar o povo de Deus. Quem é essa besta? Quem é esse abismo? O que significa isto? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Vamos examinar a palavra de Deus. Jesus disse algo para que você deveria sempre estar em sua mente. Jesus disse: você erram por não examinar as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque você não conhece as Escrituras. Esse é o erro nosso. São Mateus 22, verso 29. Jesus também nos aconselha se você quer vida eterna. João 5,39, Jesus disse: examina as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna, e são elas que me testificam. Vamos saber então quem é essa besta que sobe do abismo. Vamos saber se os poderes religiosos estão envolvidos nesta questão. O que temos nós que fazermos? Você que é um sincero cristão, que ama a palavra de Deus, que está disposto a obedecer à vontade do Senhor, então tem a Bíblia como regra de fé para você. Aqui diz no Apocalipse 11, verso 7, diz o seguinte: quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. Quem é que vai dar testemunho? Quem é esses duas testemunhas que fazem isso? Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias vestida de saco. Quando isso começou e quem fez isso? E essa profecia ela aconteceu em anos e agora vai acontecer em dias literais. Tudo se repete. A palavra de Deus deixa muito claro isso. Então vai se repetir tudo o que aconteceu, vai voltar de novo. Mas não em anos proféticos, mas em dias literais. Porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então vamos analisar os textos, vamos analisar o que a Bíblia tem a nos ensinar, para que nós venhamos compreender. Disse: essas são as duas oliveiras, os dois castiçal, que estão diante do Deus da terra. Quem são essas duas oliveiras? Quem são esses dois castiçal? Precisamos entender e compreender que essas duas testemunhas, ela é a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Então precisamos estudar a Bíblia e compreender. Como podemos dizer que elas são os castiçal? Salmo 119, verso 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é luz, ela que tira de nós as trevas, tira de nós o engano, o erro, ela que nos mostra a verdade. Por isso, o poderes das trevas, a besta que sobe do abismo, ela vai lutar contra os ensinos das Sagradas Escrituras. Quem estará por detrás desse poder? Os poderes comunistas. As igrejas que têm alterado os mandamentos de Deus, ela se unirá a esse governo. Formará uma só aliança, tanto as igrejas, como também o poder comunista. Se unificarão porque estarão implantando ideias humanas em lugar da palavra de Deus. Vamos deixar que a Bíblia nos responda, nós precisamos deixar que a Bíblia falar conosco. Quando fala da besta, fala de um poder. Esse poder refere-se a nações, um governo, um império. Nota que diz aqui no comentário apocalíptico adventista, diz assim: em profecia, uma besta significa um reino, um poder. Daniel 7, 17 e 23. Levanta-se agora a pergunta: quando deixaram as testemunhas de Deus de estar vestido de saco? Em algum reino?
tal como é descrito, lhe fez guerra no tempo em que se fala? Se formos corretos na fixação do ano 538 como início do testemunho, estaremos vestidos de saco os 42 meses, ou 1260 dias profético, ou anos. Este período nos leva a 1798. Qual foi o período em que a igreja ou a Bíblia Sagrada foi perseguida pela Igreja Católica? Como a Bíblia foi perseguida pela Igreja Católica. Durante a Idade Média, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela tornou-se trancada dentro do sistema católico, em língua estranha. Era só pregado a missa, o ensinado no latim, para que as pessoas não tivessem entendimento da Palavra de Deus e da luz que ela tem para nós. E todos aqueles que tinham a verdade na mão, que não seguia os ditames, o ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana, era perseguido. Só em São Bartolomeu foi morto muitas mil pessoas num dia só. Para você ter noção como foi terrível a perseguição contra os fiéis. A igreja, ela permanecia escondida nas florestas, no deserto, os sinceros, porque era perseguido pela Roma papal. Se você estudar os livros, os crimes dos papas, você vai ver que foi horrível o que aconteceu nesse período. Todos os crimes cometidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, que hoje está escondida debaixo de um manto de santidade, que não é verdade. Mas o que esse poder vai fazer agora? Esse poder vai se unir ao poder da besta que sobe do abismo. Quem é a besta que sobe do abismo? É um poder ateísta, um poder que não acredita em Deus. É o mesmo que a igreja hoje também não acredita mais em Deus. Sabe por que não acredita? Vamos deixar que no decorrer do estudo você vai entender. Que a igreja tem anulado os mandamentos de Deus, colocado no lugar dela os mandamentos de homens. E quando a igreja faz isso, então ela não crê em Deus. Não é o que a igreja tem feito. Muitos já têm falado que a Bíblia está ultrapassada, deve ser reescrita de novo. Não são ideias de homens. A palavra de Deus ela é eterna. Ela é ontem, hoje e eternamente. Ela nunca mudou. Todos os seus ensinamentos são perfeitos. Nós vemos quando o Papa Francisco diz que realmente o homem veio do Big Bang. Quer dizer, nós somos descendentes de macaco, mas foi vontade divina. No estudo anterior, a besta que sobe do mar, você pode ver no vídeo a explicação. O próprio vídeo lá tem o Papa Francisco dizendo que Deus não é um mago que usou uma varinha e construiu o mundo. Não, de fato Deus não é mago. Deus, é o eterno, o Criador. E com suas palavras tudo foi formado. Não foi através do Big Bang, uma explosão. Isso é ideia ateísta. É desprezando a palavra de Deus. Então agora unir esta besta que sobe do abismo para trabalhar contra as Sagradas Escrituras. Nota bem, quem seria esse poder? Mas por este tempo apareceu algum reino, como descrito, que lhe fez guerra. Note que esta besta, o reino sobe do abismo, quer dizer que não tem nenhum fundamento. É um poder ateu, espiritualmente Egito. Quem é que diz que não conhecia Deus e não ia submeter à vontade de Deus? Quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 5, verso 2, nós notamos o que diz Faraó. Respondeu Faraó: quem é esse Senhor para que eu lhe devo obedecer, deixando partir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei partir Israel. O que tem feito os países comunistas? Não aceita Deus, não reconhece Deus. Assim como o Faraó fez, nós vemos aí os países da China e demais países. Vou deixar no final desse estudo alguns vídeos mostrando a grande maioria da humanidade está tornando ateísta. Não crê mais no Senhor. Não crê na sua palavra.
não aceita a verdade bíblica, mas tem optado para obedecer o homem e não a Deus. E diz: quem obedece o homem aparta o coração do Senhor. Essa é a pura verdade, como está no livro de Jeremias 17, versículo 5. Mas diz aqui: isso, o ateísmo manifestou algum reino semelhante ao espírito por volta de 1798? Se você estudar sobre a Revolução Francesa, o que a Revolução Francesa fez? Ela se opôs contra a monarquia, se opôs contra a igreja e rejeitou a Bíblia Sagrada, as duas testemunhas que se referem à Bíblia Sagrada, o Novo e o Velho Testamento. A Bíblia Sagrada tem incomodado aqueles que não creem na palavra de Deus, porque tudo que está na Bíblia está se cumprindo e eles não querem aceitar essa verdade, não querem aceitar o que está escrito. Quando Jesus disse que vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, é verdade. Tudo que Deus profetizou na sua palavra está se cumprindo ao pé da letra. Deus disse que haveria apenas quatro impérios, que haveria de cair Babilônia, que haveria de cair os Medo-Persas, que haveria de cair a Grécia, e que ia permanecer apenas o Império Romano até a volta do Filho de Deus. Estamos vivendo o Império Romano, sobre o poder do pontífice, sobre o poder papal, Igreja Católica Apostólica Romana, que este é o último império, que vai ser destruído com a volta do Filho de Deus. E que esse império tem feito no longo dos anos, no longo do século? Anulado os mandamentos do Senhor. É tão claro que Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 7, verso 9, diz assim: acrescentou-lhe Jesus: sabe sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus com o propósito de estabelecer vossa própria tradição. Se você pegar a Bíblia Sagrada, o livro de Êxodo, capítulo 20, e você pegar o catecismo católico sobre os mandamentos, você vai ver ali a diferença entre os mandamentos de Deus e os mandamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. É bem aberto e escancarado a diferença entre o que Deus ensina na sua palavra e o que o homem ensina na palavra do homem. Por isso aqui diz no livro de Isaías o porquê a terra está sofrendo tanto. E porque haverá tão grande perseguição, porque haverá tanta desgraça e miséria sobre a face da terra. Isaías 24, verso 5 diz assim: a terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. É isso que as igrejas têm feito e o que o mundo tem feito. Rejeitado a lei de Deus, os 10 preceitos, os 10 mandamentos. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Prefere guardar um dia criado pelo homem, que é o domingo. Prefere obedecer um calendário feito pelo homem do que obedecer o calendário de Deus, está em Êxodo, que está em Gênesis capítulo 1, verso 14, mas prefere obedecer um calendário feito pelo homem no ano 1582. Prefere obedecer um ano com 365 dias do que obedecer um ano com 360 dias, que é o ensino do Senhor. Prefere obedecer meses com 28, 29, 30 e 31 do que obedecer o calendário de Deus com 30 dias. Prefere obedecer uma semana criada pelo homem do pecado do que obedecer a semana criada por Deus, guiada pela lua. Que cada lua trabalha justamente uma semana cada lua faz. A lua crescente, a lua nova, a lua cheia, a lua minguante, trabalha justamente uma semana fazendo cada um o seu ciclo, dando um ciclo de 30 dias. Pois de lua nova, outra lua nova, são 30 dias. Então assim tem sido os ensinos da palavra de Deus. Mas tem sido negligenciada. Por isso aqui no livro de Isaías, capítulo 29, verso 3, diz assim: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se achega a mim, junto a mim, apenas com palavras sem atitude, me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me emprestam constitui tão somente de regras e doutrinas criadas por homens.
No livro de São Mateus, capítulo 15, versículo 3 e o 6 diz assim: ponderou-lhe Jesus: por que transgredi vós também os mandamentos de Deus por causa de vossa tradição? O domingo, a criação do calendário gregoriano é tradição do homem. E assim o mundo, o comunismo, o ateísmo, tem se oposto contra a palavra de Deus. Se você fazer um estudo sobre a Revolução Francesa, você vai ver o que aconteceu, como eles rejeitaram a Bíblia Sagrada. A mesma coisa vai acontecer agora. A profecia dos 1200, dos 42 meses, que são justamente 3 anos e meio, é o tempo agora em que a palavra de Deus vai testemunhar, apresentar ao mundo a verdade, que tem sido desconhecida tanto pelas igrejas que negam a palavra de Deus, como pelo mundo. Então as suas fiéis testemunhas, a testemunho da palavra de Deus, as duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento, vão testemunhar ao mundo o que o mundo tem rejeitado, a palavra do Senhor. E essa palavra de Deus tem poder de descer fogo do céu, de trazer escassez de alimentos sobre a face da terra, porque já está escrito dentro da Bíblia Sagrada. E haverá dias difíceis, e é momento que os sinceros e servos do Senhor se preparem para ir para os lugares de refúgio. O tempo está chegando em que a verdade de Deus deve ser apresentada ao mundo. Por isso aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, diz assim: aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Haverá união entre catolicismo, protestantismo e espiritismo. Se une os três espíritos para combater contra Deus e combater contra a sua verdade. E esse momento está chegado. No estudo anterior, a besta que sobe do mar, nós vemos o trabalho que a igreja, o pontífice tem feito em unificação do sistema religioso, tornando uma só crença. Não importa você ser espírita, não importa você ser protestante, não importa você ser católico. O nosso Deus é o mesmo. Esta é a ideia criada. Então tem se formado o ateísmo, não aceitando que há um Criador, o Eterno, que fez os céus, a terra e o mar. Mas sim vários deuses, pois se cada um tem sua crença, crer em deuses diferentes não é o mesmo Deus que fez os céus, a terra e o mar. Por isso é importante que nós façamos uma análise. No livro Grande Conflito, página 268, diz assim: essa solene declaração de castigo se aplica a todos os que, por sua influência, levam os homens a considerar livianamente a lei de Deus. Deveriam fazer tremer aos que declaram ser coisa de pouca monta obedecer ou não à lei de Deus. Todos os que exaltem suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudam o sentido claro das Escrituras para acomodá-los à sua própria conveniência, ou pelo motivo de se conformar com o mundo, estão a trazer sobre si terrível responsabilidade. Pense nisso. Aí eu acho que eu posso, assim, nós encontramos hoje as religiões cheias de achismo. Quando Deus disse, obedece o mandamento, e outros dizem, eu acho que não precisa eu guardar o sábado bíblico. Eu posso guardar e seguir o que eu estou seguindo normalmente. Deus vai me aceitar. Não é verdade, amigo. Não pense assim. A verdade do Senhor é contida para nosso esclarecimento. Continua agora ainda no livro de Grande Conflito, diz assim: todos os que exaltam suas próprias opiniões acima das revelações divinas, todos os que mudam o sentido claro das Escrituras para acomodá-las às suas próprias conveniências ou pelo motivo de se conformar com o mundo, estão a trazer sobre si terrível responsabilidade. E a palavra descrita, a lei de Deus, aferirá o caráter de todo homem e condenará a todos a quem está infalível prova declara.
em falta. Que Deus te abençoe e te guarde, e que você entenda que a besta que levanta do abismo já está fazendo seu trabalho. Vou deixar alguns vídeos aqui mostrando o que está sendo feito em vários países comunistas e como a igreja está se acomodando e aceitando isto. E o mundo todo está se opondo contra a palavra de Deus. Por isso, esses não terão seu nome escrito no livro da vida, mas serão atormentados com fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta no lago de fogo. Preste bem atenção nisso. Não queira você fazer parte desta condenação, mas aceita o Senhor Jesus como seu Salvador hoje e coloque em prática em tua vida o Evangelho de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de ti, de mim e de todos nós. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos por tua bondade e pela tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a obedecer tua palavra, Senhor. Perdoa este homem pecador que está aqui falando. Ajuda-me, Senhor, a te servir melhor. Ajuda eu a vencer meus defeitos e falhas de caráter que tenho, para que cada dia eu possa te honrar melhor e levar adiante a tua verdade e os teus santos ensinamentos. Senhor Deus, tenha misericórdia, perdoa os nossos pecados e nos ajude a te servir de corpo e alma e espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive para todos sempre, te peço, Senhor, que salve minha família, meus filhos, meus pais, meus amigos, meus irmãos. Salve todo amigo que ouve esse áudio, que coloque a sua vida no teu altar. Tenha misericórdia que te pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E peço a você, meu amigo e irmão, que se inscreva nesse canal, ajude a divulgar esta mensagem. Ajuda que a mensagem de Cristo alcance os corações de todos aqueles que queiram servir ao Senhor. Divulgue, por amor de Jesus. Se inscreva e nos ajude a levar esta mensagem. Se essa mensagem teve valor para você, se inscreva no canal e divulgue também a mensagem. Por amor de nosso Senhor Jesus, vamos evangelizar o mundo com o Evangelho eterno. Deus abençoe a todos. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$ 150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Cris, Sérgio. Obrigada, Cíntia. Se vocês não se preocuparem com política, os políticos no futuro poderão fazer pior do que fizeram o ano passado. Decidir se você vai poder ter uma Bíblia em casa ou não. Como o Supremo Tribunal Federal está decidindo agora, acreditem, quem abre mão de um pouco da sua liberdade para ter segurança, acaba não tendo segurança nem liberdade. Brasil, você viu aí? Muito forte, desperta a nação brasileira. É muito importante você estar compartilhando. Muitas pessoas estão no sono espiritual. Compartilhe o máximo de pessoas. Meus amados, nós temos que se despertar em oração, se arrepender. Aos poucos estão tirando nossa liberdade. Hoje em dia você não pode falar mais nada na rede social, porque você é cancelado. Se você não despertar agora... O Papa Francisco foi recebido pelo presidente Evo Morales com um presente no mínimo curioso, um crucifixo em forma de foice e martelo. Misturar o símbolo comunista com o da religião católica pode parecer estranho a muitos, mas Morales quis homenagear a teologia da libertação, um movimento criado na América Latina por padres esquerdistas. Trata-se da reprodução de um objeto criado por um jesuíta opositor, morto pelos paramilitares bolivianos em 1980. Na mesma linha, na missa, Francisco falou da necessidade de apoio social.
Uma lógica que busca transformar. Uma lógica que procura transformar tudo em objeto de troca, em objeto de consumo, que quer que tudo seja negociável. Uma lógica que pretende deixar espaço a muito poucos, descartando todos aqueles que não produzem. E Jesus, mais uma vez, diz-nos: não os devemos excluir, não têm de se ir embora, devem dar-lhes de comer. Não é necessário excluí-los, não é necessário que se vayam. Den-les ustedes de comer. À missa campal em Santa Cruz assistiram centenas de milhares de pessoas. Muitas dormiram no local para assegurar o melhor lugar. Antes da Bolívia, o Papa tinha estado no Equador, segue depois para o Paraguai. Já são mais de 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo. Mas os seguidores do cristianismo estão enfrentando perseguições em vários países africanos. Veja na reportagem do correspondente Herbert Moraes. Somália, Eritreia e Sudão estão no topo de uma lista mundial de perseguição que verifica abusos cometidos pela falta de garantia das práticas religiosas. O extremismo islâmico é a principal causa da perseguição aos cristãos na região do deserto do Saara, na África. E mesmo em alguns países africanos, onde a prática do cristianismo é permitida por alguns governos, eles sofrem a intolerância não só dos radicais, mas da própria sociedade. Segundo a organização não governamental Portas Abertas, instituição que acompanha os riscos enfrentados por cristãos em todo o mundo, além da exclusão, em alguns países da África os cristãos sofrem discriminação, violência, além de serem privados de comida e água. Na Somália, que há anos enfrenta uma guerra civil e a fome assola o país, os cristãos viraram alvo preferido do grupo extremista Al-Shabaab, que já fez centenas de vítimas. No Sudão, onde a maioria da população é muçulmana, só no ano passado os 2 milhões de cristãos que vivem por lá enfrentaram dezenas de igrejas incendiadas, assassinatos em série e prisões. O país, que também vive o caos há alguns anos, declarou guerra à igreja cristã. No Sudão, crimes contra a minoria cristã não são punidos. Já na Eritreia, de acordo com a ONU, o governo do país vem cometendo nos últimos 25 anos crimes contra a humanidade.